Brasil, construtor de ruínas. O Brasil, eterno país do futuro, no final da primeira década do século XXI acreditou que finalmente havia chegado ao presente. E então descobriu-se atolado no passado. Naquele momento, porém, não sabia de quanto passado se tratava. Agora começa a compreender o que faz o país do futuro quando percebe que o futuro é um enorme passado. Se fosse uma moeda, o Brasil das primeiras 2 décadas deste século teria 2 faces, cara e cara. Uma é de Luiz Inácio Lula da Silva, o maior líder popular da história recente. A outra é de Jair Messias Bolsonaro, eleito presidente em outubro de 2018, com uma parte da sociedade chamando de mito, a outra de coisa. Lula e Bolsonaro marcaram a disputa mais polarizada desde a redemocratização do Brasil como 2 faces opostas. A polarização, porém, pode encobrir pontos de contato e mesmo falsear realidades. As perguntas que me movem neste ensaio percorrem também as subjetividades que como repórter aprendi a escutar. O texto mais duro que escrevi sobre o Brasil não nasceu da realidade vivida enquanto escrevo este livro. Esta que devasta uma parcela significativa da sociedade brasileira que se opôs ao projeto autoritário encarnado por Bolsonaro. Em dezembro de 2015, ainda no governo de Dilma Rousseff, mas com a presidenta já ameaçada pelo impeachment, escrevi na minha coluna de opinião no El País: talvez tenha chegado a hora de superar a esperança. Autorizar sua desesperança ou pelo menos não linchar quem a ela se autoriza. Quero afirmar aqui que, para enfrentar o desafio de construir um projeto político para o país, a esperança não é tão importante. Acho mesmo que é supervalorizada. Talvez tenha chegado o momento de compreender que, diante de tal conjuntura, é preciso fazer o muito mais difícil: criar, lutar mesmo sem esperança. Teremos que enfrentar os conflitos mesmo quando sabemos que vamos perder, ou lutar mesmo quando já está perdido. Fazer sem acreditar. Fazer como imperativo ético. Naquele momento, se alguém afirmasse que Jair Bolsonaro seria o próximo presidente do Brasil, só encontraria incredulidade. Talvez fosse até mesmo tratado como um idiota que não compreende o país onde vive. Um personagem do chamado baixo clero do Congresso, encarado por parte da sociedade como um bufão, não parecia ter a menor chance de se eleger para o posto máximo do Brasil. Mesmo a concretização do impeachment parecia algo surpreendente. O que me levara a fazer uma afirmação em defesa da superação da esperança não era nem o niilismo nem o ceticismo. Bem ao contrário, eu afirmava a necessidade de abrir mão da esperança, conceito tão manipulado nas últimas décadas, por diferentes forças, em nome exatamente da necessidade de seguir em movimento. Para mim o ato mais vital, depois de ter passado os últimos anos testemunhando o processo de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte pelos governos do PT e do PMDB, hoje MDB, no Rio Xingu, na floresta amazônica, o desafio que se apresentava era como não paralisar diante do abismo que ali se desenhou. Não uma obra, mas uma engenharia da destruição. Não uma obra, mas um país. Belo Monte é a materialização de uma perversão. Como um projeto autoritário pode ser imposto na democracia, a partir de uma coalizão de interesses e de omissões interessadas. Ou como o crime pode acontecer dentro da lei. Quando a lucidez nos ameaça, temos 2 escolhas: ou nos deixamos cegar, para suportar, ou buscamos criar algo que não existe. Senti claramente que era preciso tirar a esperança da equação da vida, porque ela havia se tornado um luxo ao qual muitos de nós não teria mais acesso. Mas como viver sem esperar por algo melhor? Volto a isso mais tarde. Uma esquina entre identidade e destino. Primeiro, quero revisitar algumas cenas do Brasil, um país que é também um grande produtor de imagens. Durante seus 2 mandatos, 2003, 2006 e 2007 e 2010, Luiz Inácio Lula da Silva não foi apenas um conciliador no campo ideológico. Ele se provou um conciliador de imaginários tanto na produção de um país como na produção do seu próprio mito. É ele, com todas as suas contradições, que ilumina o momento atual também para além do Brasil. É preciso voltar ao ano de 2009, ao instante em que o Brasil foi escolhido para sediar as Olimpíadas de 2016. As imagens e o discurso de Lula foram transmitidos pelas TVs do país.
apresentadores da Globo, o maior grupo de comunicação do Brasil e um dos maiores do mundo, que desempenhou um papel decisivo tanto no golpe de 1964, que instalou uma ditadura militar de 21 anos, quanto no impeachment de Dilma Rousseff, emocionavam-se nas telas e telões com a fala de Lula. Nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, uma multidão comemorava. Lula diz para as câmeras de TV: o povo é bom, o povo é generoso. Acho que o Brasil merece. Aqueles que pensam que o Brasil não tem condições vão se surpreender. Os mesmos que pensavam que nós não tínhamos condições de governar esse país vão se surpreender com a capacidade do país de fazer uma Olimpíada. Ponto, vírgula, a gente tava com a alma, com o coração. Ponto, vírgula, esse país precisa ter uma chance. Não é possível que esse país não tenha, no século XXI, a chance que não tivemos no século XX. Ponto, vírgula, eu não vou estar na presidência, mas estarei como cidadão brasileiro, colocando minha alma, o meu coração, para que a gente faça o que tem de melhor nesse país. Tem de comemorar porque o Brasil saiu do patamar de um país de segunda classe e se tornou um país de primeira classe. Lula agradece a várias pessoas. Uma voz sussurra perto do seu ouvido: Michel. Lula ignora e segue falando. A voz repete, um pouco mais alto: Michel Temer. Lula é obrigado a citar ao Temer que está aqui. A cabeça do então presidente da Câmara dos Deputados descola-se por um momento das costas de Lula, onde ele havia estrategicamente se posicionado. Temer havia sido reeleito deputado federal em 2006, com menos de 100 mil votos. Sua soma individual era insuficiente para garantir mais um mandato. Ele só entrou devido ao quociente eleitoral, reeleição garantida pelo total de votos dados ao seu partido, o PMDB, em 2009. Conseguiu se tornar, com o apoio de Lula, presidente da Câmara dos Deputados pela segunda vez. Mais tarde, se tornaria o vice de Dilma Rousseff, finalmente, um dos articuladores do impeachment da presidenta, o que ossou ao posto máximo do país. Michel Temer seguirá até o final desta cena, a da comemoração da escolha do Brasil para sediar as Olimpíadas, colado nas costas de Lula. Toda vez que Lula procura alguém ao redor para agradecer, depara-se com Temer, o que significa que as câmeras de TV também se deparam com Temer. Mas Lula não faz mais nenhuma menção a ele, e a câmera volta a fechar no presidente mais popular da história do Brasil desde Getúlio Vargas, 1882-1954. Um repórter pergunta sobre a decantada beleza do Rio, e Lula responde: eu acho que a alma do nosso povo, o olhar do nosso povo, o calor do nosso povo, o gingado do nosso povo, a cor do nosso povo, o sorriso do nosso povo é imbatível. Acho que finalmente o mundo reconheceu. É a hora e a vez do Brasil. Ponto, vírgula, ninguém agora tem mais dúvida da grandeza econômica do Brasil, da grandeza social, da capacidade nossa de apresentar um programa. Ponto, vírgula, inclusive o Banco Mundial já disse que o Brasil será, em 2016, a quinta economia do mundo. Quando as Olimpíadas de 2016 se realizaram, Lula tinha sido anunciado como réu por supostamente tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Dilma Rousseff, a sucessora que ele conseguira eleger por 2 vezes, estava afastada pelo impeachment, e o carrapato colado nas costas de Lula tinha se tornado presidente do país. Alcançou o posto porque o PT fez dele o seu vice, na aliança com o PMDB e algumas das mais tóxicas e persistentes oligarquias políticas e econômicas do país, e por força de um impeachment sem consistência. Foi Temer, que logo se tornaria o presidente mais impopular desde a redemocratização do país, quem abriu os Jogos Olímpicos. Foi vaiado nas Olimpíadas de 2016, como antes Dilma Rousseff havia sido na Copa do Mundo de 2014. As Olimpíadas, assim como a Copa, foram momentos planejados por Lula para que o Brasil finalmente alcançasse a síntese entre identidade e destino. Não é um acaso que, para marcar essa inflexão histórica, tenham sido escolhidos 2 eventos de exibição para o mundo. O discurso de Lula em 2009 é explícito. Ele junta todos os estereótipos associados ao que se chama de povo brasileiro: o povo bom, o povo generoso, o povo que tem coração, o povo que tem gingado, o povo que tem alma, e os lança como diferencial que levou o país a uma vitória em outro campo,
o da política e da economia. O Brasil teria alcançado um lugar entre os grandes, ou a primeira classe, com este povo. Não apesar dele, como tantas vezes foi afirmado por diferentes elites em diferentes espaços, mas por causa dele. E com Lula na liderança, um homem de fato do povo. Temos aqui uma fusão inédita das imagens do representante e do representado. O Brasil teria sido escolhido como sede das Olimpíadas por causa do coração e da alma. O brasileiro cordial de Lula, vale ressaltar, não é o mesmo de Sérgio Buarque de Holanda, 1902-1982. Não há nada de banal nessa construção. A escolha de eventos para o mundo ver é também a de se olhar com a medida do outro. E não qualquer outro, mas um outro de primeira classe. Naquele momento, a ascensão de cerca de 29 milhões de brasileiros no fenômeno que se chamou de nova classe média, ocorrida entre 2013 e 2009, é uma inclusão marcada pelo acesso a mercadorias. A TV de tela plana, que um dia serviria também para assistir à Copa e às Olimpíadas, tornou-se o símbolo de ascensão social da classe grau Celsius. Nessa escolha, há algo que deve ser assinalado. Lula é o novo. Sim, na medida em que nunca antes na história deste país, como ele gostava de repetir, um operário, alguém com a sua origem social, havia se tornado presidente. Para um país desigual e racista como o Brasil, é uma enormidade. Levará talvez muitas décadas para se dimensionar o que significa um homem de uma classe social que durante toda a história da República frequentar apenas as periferias do poder finalmente alcançar o centro. Já é possível afirmar, entretanto, que esse deslocamento moveu placas tectônicas. O impacto nas subjetividades, e isso em todas as classes sociais, é determinante na costura dos dias. Como o historiador Nicolau Shevchenko, 1952-2014, afirmou uma vez, em outro contexto, há coisas que não devemos nos perguntar o que farão por nós, elas já fizeram. Este é o caso da eleição de um trabalhador braçal para a presidência do país. Essa marca jamais pode ser esquecida, tanto por justiça histórica como pelo seu impacto nos acontecimentos que se seguiram. A mudança que Lula propõe como governante, porém, é a inclusão no mundo como ele está dado, não a confrontação da ordem do mundo. Essa proposta está muito longe da construção de um modelo próprio para o Brasil a partir das experiências de diversidade de um país marcado pela pluralidade. Brasis traço, como foi a proposta de movimentos culturais ao longo da história e também o sonho de parte dos intelectuais que apoiaram o PT em seu início. A ressonância internacional de Lula, que se tornou pop no mundo da primeira classe, se deveu à mágica de reduzir a pobreza sem tocar na renda dos mais ricos. Os ricos ficaram ainda mais ricos. Os bancos tiveram lucros recordes, alcançando 280 bilhões reais nos 8 anos de mandato, fato de que Lula não se cansava de se orgulhar. E mais gente passou a fazer 3 refeições por dia, o que não é um dado qualquer num país como o Brasil, muito menos numa vida humana. Entre 2002 e 2010, 24 milhões de pessoas passaram a ter TV, 6 milhões tiveram acesso à geladeira e outras a 5 milhões instalaram uma máquina de lavar roupa. No final do governo Lula, segundo o Instituto Data Popular, a classe grau Celsius era a maior consumidora de eletrodomésticos e eletrônicos do país, com 45% dos gastos, contra 37% dos mais ricos, classes A e B. Como o mundo regido pelo capital não ficaria encantado por um presidente que tornava os ricos mais ricos e os pobres menos pobres sem precisar redistribuir a riqueza nem ameaçar privilégios de classe? Que propaganda poderia ser maior para a democracia, como um sistema capaz de garantir mobilidade e justiça social, num momento em que os sinais da crise global das democracias já eram evidentes? O problema é que mágica, como sabemos, não existe. O mágico jamais pode acreditar no próprio truque nem esquecer que a ilusão da plateia dura o tempo do espetáculo. A mágica de Lula só era possível devido ao aumento da exportação de matérias-primas, e movida especialmente pelo crescimento acelerado da China. A mágica tinha também um custo, e ele era alto, o custo natureza. Para produzir as matérias-primas que eram exportadas, avançou-se ainda mais sobre os biomas naturais. Arrancou-se da floresta a ampliação da área de soja, da pecuária e da mineração,
assim como a geração de energia para alimentar essa produção, com a construção de pelo menos 3 grandes hidrelétricas na Amazônia, com efeitos devastadores sobre o meio ambiente e os povos da floresta. A relação comercial do Brasil com a China é marcada pela reprimarização da economia, palavra foi usada para explicar que o país volta a focar na exportação de matérias-primas e na importação de produtos de valor agregado. Para parte de seus críticos, o Brasil de Lula é um país que retorna a uma economia de colônia. Essa não é uma discussão simples, nem imune a controvérsias. O custo-natureza dessa operação, porém, é evidente e muito menos mencionado no debate político e econômico. Como esse debate é travado no centro-sul do país, o tema da destruição da Amazônia é subalterno ou mesmo inexistente. O colapso climático provocado por ação humana, o maior desafio de toda a trajetória de nossa espécie no planeta Terra, deveria atravessar todos os debates e mesmo determiná-los. Mas, tanto à esquerda quanto à direita, a ignorância sobre suas implicações é desesperadora. Lula não é o único protagonista do Brasil do século XXI que ignora a emergência climática em suas escolhas. A maioria o faz. Esta é parte da tragédia não só para o Brasil, e sim para o mundo, já que o país abriga 60% da maior floresta tropical do planeta, estratégica para conter o superaquecimento global.